Segunda parte: discurso, orador e público. Nesta parte, trataremos do triângulo da oratória, os 3 aspectos a serem considerados ao falar-se em público. Primeiro, ao próprio discurso. Tomamos conhecimento do tema de nossa fala e de como ele deve ser revestido da tecidura de nossa experiência. Segundo, ao orador. Nessa parte, abordamos os atributos da mente, do corpo e da voz que deve fornecer energia ao discurso. Em terceiro lugar, ao público, que é o alvo das palavras e o árbitro final do sucesso ou do fracasso da mensagem do orador. Capítulo 4. Conquistando o direito de falar. Há muitos anos, um doutor em filosofia e um homem culto, mais arguto, que passara sua juventude na Marinha Inglesa, matricularam-se em um dos nossos cursos em Nova York. O diplomado em filosofia era um professor universitário, enquanto o ex-marujo era proprietário de uma pequena transportadora em uma rua secundária. As palavras deste último eram muito mais bem recebidas pela classe do que as do professor. Por quê? O professor empregava um inglês elegante, era urbano, culto, refinado. Suas palavras eram sempre lógicas e claras. Faltava-lhes, porém, algo essencial: solidez. Eram palavras vagas e generalizadas. Jamais ilustrou em um de seus pontos com algo de sua experiência pessoal. O que dizia, normalmente, nada mais era do que uma série de ideias abstratas, ligadas entre si por um débil fio de lógica. Por outro lado, o proprietário da pequena transportadora era claro, concreto, pitoresco. Falava exemplificando com fatos da vida cotidiana. Apresentávamos um ponto e logo o reforçava, relatando-nos o que lhe acontecera no decorrer de suas atividades como negociante. Descrevia as pessoas com quem tinha de lidar e suas dores de cabeça, em se manter em dia com as leis. A vivacidade e o frescor de sua fraseologia faziam com que suas palestras fossem altamente instrutivas e divertidas. Cito esse exemplo não porque seja típico de professor universitário ou de homens no ramo do transporte de cargas, mas somente porque ele ilustra o poder de atrair atenção exercido por detalhes ricos e coloridos em uma palestra. Há 4 maneiras de se desenvolver material oratório capaz de garantir a atenção do público. Se você seguir esses 4 passos na sua preparação, estará no caminho certo para obter a atenção total de seus ouvintes. 1. Limite o seu assunto. Uma vez que tenha selecionado o seu tópico, o primeiro passo é delimitar a área que você deseja cobrir e manter estritamente dentro desses limites. Não cometa o erro de tentar cobrir todo o campo. Um jovem tentou falar durante 2 minutos sobre o tema Atenas desde os anos 500 a.C. até a Guerra da Coreia. Completamente inútil. Mal ele tinha passado da fundação da cidade quando teve de se sentar. Mais uma vítima da compulsão de querer abarcar muito em pouco tempo. Sei que esse é um exemplo extremo, mas já ouvi milhões de falas menos ambiciosas em scope que, no entanto, deixaram de atrair atenção pela mesma razão. Abrangiam demasiados pontos. Por quê? Porque é impossível para a mente guardar uma monótona série de fatos. Se as suas palavras soam como as do almanaque mundial, você não será capaz de prender por muito tempo a atenção. Escolha um assunto simples, como uma viagem ao Parque Nacional em Yellowstone. Em sua ansiedade por nada deixar de fora, a maioria dos oradores terá algo a dizer sobre cada vista panorâmica do parque. O público será levado de um ponto a outro, com estonteante velocidade. No fim, tudo que ficará como lembrança é um borrão de quedas d'água, montanhas e geysers. Deixaria muito mais recordações uma palestra em que o orador se limitasse a um aspecto do parque,
como, por exemplo, a vida silvestre ou as fontes de águas quentes. Haveria, então, tempo para desenvolver os tipos de detalhes pictóricos que fariam com que o Parque Yellowstone ganhasse vida, com todo o seu colorido e sua variedade. Isso se aplica a qualquer assunto, seja ele vendas, confeitaria, isenção de impostos ou balística. É preciso que você, antes de começar, limite e selecione o assunto, comprimindo-o dentro de uma área de complexidade proporcional ao tempo que você tem à disposição. Em uma palestra curta, de menos de 5 minutos de duração, tudo que você pode esperar é levar a termo 1 ou 2 pontos. Se a duração for mais longa, até 30 minutos, poucos oradores obterão êxito, se procurarem cobrir mais de 4 ou 5 ideias principais. 2. Desenvolva energia de reserva. É mais fácil proferir uma palestra que deslize pela superfície do que aprofundar-se nos fatos. No entanto, quando você escolhe o caminho fácil, pouca ou nenhuma impressão causará ao público. Depois de ter comprimido o seu assunto, o passo seguinte é perguntar a si mesmo que questões aprofundarão sua compreensão e o prepararão para falar com autoridade sobre o tópico por você escolhido. Por que acredito nisso? Quando vi essa ideia concretizar-se na vida real, o que exatamente eu estou procurando provar? Como precisamente aconteceu? Questões como essa exigem respostas que lhe darão energia de reserva, o poder que faz com que as pessoas parem e escutem. Dizia-se de Luther Burbank, o mago da botânica, que ele produzia 1 milhão de espécimes de plantas para encontrar 1 ou 2 exemplares mais alta qualidade. Com uma fala se dá a mesma coisa. Reúna uma centena de pensamentos relacionados com o seu tema e, em seguida, desfaça-se de 90. Sempre procuro reunir 10 vezes mais informações do que as que vou utilizar, às vezes 100 vezes mais, declarou John Gutten. Não há muito tempo. O autor da série de livros Inside, de grande vendagem, estava se referindo ao modo pelo qual se preparava para escrever um livro ou proferir uma palestra. Em certa ocasião, seus atos comprovaram suas palavras. Em 1956, ele estava trabalhando em uma série de artigos sobre hospitais psiquiátricos. Para isso, visitou instituições, conversou com supervisores, enfermeiros e pacientes. Um amigo meu estava sempre com ele, prestando-lhe ligeira assistência na pesquisa, e me disse que eles devem ter percorrido vários quilômetros subindo e descendo escadas ao longo dos corredores, de pavilhão em pavilhão, dia após dia. O Sr. Gutten fazia anotações. De volta ao seu gabinete, analisava relatórios do governo estadual e governo federal e de hospitais particulares e resmas de estatísticas de comitê. No fim, disse-me o meu amigo, ele escreveu 4 artigos curtos, eficientemente simples e ilustrados para serem usados em palestras agradáveis. O papel em que os artigos foram escritos pesava talvez algumas gramas. As cadernetas de anotações e tudo mais que Gutten usou como base para aqueles poucos gramas devem ter pesado uns 10 quilos. O Sr. Gunther sabia que estava adentrando em terreno aurífero, de exploração lucrativa. Sabia que não poderia desprezar coisa alguma. Percebendo a oportunidade, deu tudo de si e colheu pepitas de ouro. Um cirurgião, meu amigo, declarou: "Posso lhe ensinar em 10 minutos como extrair um apêndice, mas precisaria de 4 anos para lhe ensinar o que fazer se alguma coisa sair errada." Com a oratória se dá a mesma coisa. Prepare-se sempre para lidar com qualquer surpresa, tal como uma mudança de ênfase devido às observações do orador precedente, ou um ponto de vista levantado por alguém do auditório na hora do debate. Você também pode adquirir energia de reserva pela seleção de seu tópico o mais cedo possível.
Não vá adiando a escolha até 2 dias antes daquele que deve falar. Se você se decidir sobre o tópico com antecedência, gozará da inestimável vantagem de ter o seu subconsciente trabalhando para você. Nos momentos ociosos do dia, quando você estiver trabalhando, explore o seu assunto. Refine as ideias que você quer transmitir ao seu público. O tempo, normalmente gasto em devaneios quando você está voltado para casa em seu automóvel, esperando um ônibus ou viajando no metrô, pode ser devotado à meditação sobre o tema de sua fala. É durante esse período de incubação que você pode ter um insight sobre o seu tópico, justamente por ter o escolhido com bastante antecedência e estar o seu subconsciente trabalhando nele. Norman Thomas, orador soberbo que tem conquistado respeitosa atenção de grupos bastante opostos aos seus pontos de vista políticos, afirmou: se deseja que um discurso tenha alguma importância, o orador deve respirar seu tema ou sua mensagem, virando-o e revirando-o em sua mente. Ele ficará surpreso com os inúmeros exemplos ou formas de apresentar seu tema que lhe ocorrerão enquanto caminha pela rua, lê um jornal, se apronta para dormir ou quando se levanta pela manhã. Uma fala medíocre é, muitas vezes, meramente o inevitável e apropriado reflexo de um pensamento medíocre e a consequência de um conhecimento imperfeito do assunto em questão. Enquanto você estiver envolvido nesse processo, sentirá forte tentação de escrever sua fala, palavra por palavra. Procure não fazer isso, pois, uma vez que você tenha estabelecido um roteiro, provavelmente se sentirá satisfeito com ele e poderá parar de lhe dedicar mais algum pensamento construtivo. Além disso, há o perigo de decorar o que escreveu. Mark Twain tinha algo a dizer a respeito da memorização. As coisas escritas não são para serem ditas. Sua forma é literária. São duras e inflexíveis e não emprestam a si mesmas um efeito feliz ao serem proferidas com a língua. Quando sua finalidade for meramente divertir e não instruir, elas terão que ser descontraídas, descomplicadas, postas sob a forma coloquial e transportadas para o estilo simples da fala espontânea. De outro modo, as palavras maçarão o auditório em lugar de diverti-lo. Charles F. Kettering, cujo gênio inventivo alavancou o crescimento da General Motors, foi um dos mais renomados e vigorosos oradores da América. Perguntando se costumava escrever sua fala ou parte dela, respondeu: acredito que o que eu tenho a dizer seja por demais importante para ser escrito no papel. Prefiro gravar na mente de meus ouvintes e em suas emoções, com todo o peso do meu ser. Não pode existir uma folha de papel entre mim e aqueles a quem quero impressionar. 3. Intercale o que você diz com ilustrações e exemplos. Em seu livro Art of Readable Writing, Rudolf Fresh inicia um dos capítulos dizendo: somente as histórias predispõem à leitura. Em seguida, ele mostra que esses princípios é seguido pelo Time e pelo Reading Digest. Quase todos os artigos nessas duas publicações de alta triagem são escritos inteiramente como narrativas ou são generosamente entremeados com anedotas. Não se pode negar o poder de uma história em prender a atenção ao se falar perante grupos ou a se escrever para revistas. Norman Vincent Peale, cujos sermões têm sido ouvidos por milhões de pessoas através do rádio e da televisão, diz que seu material de apoio favorito em uma palestra é a ilustração ou o exemplo. Uma vez, ele declarou a um entrevistador do Quarterly Journal of Speech que o exemplo verdadeiro é o melhor método que conheço de tornar uma ideia clara, interessante e persuasiva. Normalmente, lanço mão de vários exemplos em apoio aos pontos principais.
Os leitores de meus livros logo se apercebem de como utilizo ilustrações como meio de demonstrar os principais pontos das minhas mensagens. Os princípios contidos no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas podem ser arrolados em 1,5 páginas. As outras 230 páginas do livro estão cheias de histórias e ilustrações, para ressaltar como outras pessoas empregaram essas técnicas eficientemente. Como podemos adquirir esta importante técnica de lançar mão de material ilustrativo? Há 5 maneiras de fazê-los. Humanize, personalize, especifique, dramatize e visualize. Humanize sua fala. Pedi uma vez a um grupo de homens de negócios americanos em Paris que falassem sobre como obter êxito. Quase todos eles limitaram a arrolar um punhado de qualidades abstratas e a dar opiniões sobre o valor de trabalho árduo, persistente e ambicioso. Interrompi a classe e lhes disse algo mais ou menos como isso. Não queremos receber lições. Ninguém gosta disso. Lembre-se, os senhores devem proporcionar entretenimento. Do contrário, não prestaremos nenhuma atenção ao que quer que estejamos dizendo. Lembre-se também de que uma das mais interessantes coisas do mundo são os bastidores. Assim, contem-nos a história de 2 homens que tenham conhecido. Diga-nos por que um deles obteve êxito e o outro não. Escutaremos satisfeitos e, lembre-se, possivelmente lucraremos com o que vamos ouvir. Naquele curso havia um certo senhor que, invariavelmente, achava difícil interessar-se ou interessar o público. Certa noite, porém, tocado pela temática do interesse humano, ele nos falou a respeito de 2 de seus colegas de universidade. Um deles era tão conservador que havia comprado camisas em diferentes lojas da cidade, feito gráfico mostrando quais se lavavam melhor, duravam mais e apresentavam melhor relação custo-benefício. Sua mente só raciocinava com centavos. Ainda assim, ao diplomar-se no curso de engenharia, tinha a seu próprio respeito uma opinião tão elevada que não queria começar a galgar sua carreira de baixo como vinham fazendo os outros diplomados. Ainda por ocasião de terceira reunião de formatura da turma, ele estava fazendo gráficos de suas camisas, enquanto aguardava que alguma coisa extraordinária acontecesse em sua vida. Essa coisa nunca aconteceu. 1/4 de século se passou. Desde então, esse homem, insatisfeito e amargurado com a vida, mantém-se ainda numa posição sem importância. O orador, então, comparou esse fracasso à história de um de seus colegas que ultrapassou todas as expectativas. Tratava-se de uma pessoa muito sociável. Todo mundo gostava dele. Embora tivesse a ambição de realizar grandes coisas mais tarde, começou a vida como projetista. Estava, porém, atento às oportunidades. Na época, estava sendo feito os planos para a Feira Mundial de Nova York. Ele sabia que lá precisaria de talentos como engenheiros e assim demitiu-se de seu emprego na Filadélfia e se deslocou para Nova York. Ali, criou uma sociedade e se lançou imediatamente no negócio de construções. A sociedade prestou serviços consideráveis a empresas de telefonia e, finalmente, esse engenheiro foi admitido nessa empresa com um grande salário. Registrei aqui apenas um mero esboço de que o orador disse. Ele fez sua palestra tornar-se interessante e ilustrada como uma vintena de detalhes divertidos e de interesse humano. Falou durante muito tempo. Esse homem que, normalmente, não conseguia encontrar material para preencher uma fala de 3 minutos e ficou surpreso ao saber, quando parou, que havia ocupado a tribuna durante 10 minutos. O que dissera ainda tinha sido tão interessante que pareceu curto para todo mundo. Foi o seu primeiro triunfo. Quase todas as pessoas podem beneficiar-se desse exemplo. A fala mediana conteria muito mais apelo se fosse rica de casos de interesse humano. O orador deve tentar tratar apenas de alguns tópicos e ilustrá-los com exemplos concretos.
Tal método de elaboração do discurso ou palestra dificilmente falha em prender a atenção. É claro que a fonte mais rica de material de interesse humano é o seu próprio passado. Não hesite em nos falar sobre as suas experiências, pelo receio de que não deva falar sobre a sua própria pessoa. O auditório só objeta a ouvir uma pessoa falar de si mesma, quando ela o faz de forma egoísta e ofensiva. Nos demais casos, o público se mostra tremendamente interessado em ouvir os casos pessoais contados pelos oradores. Os exemplos pessoais são a maneira mais segura de prender a atenção. Não os despreze. Personalize sua fala pelo emprego de nomes. Quando você contar casos que envolvam outras pessoas, cite-lhes os nomes ou, caso deseje proteger-lhe a identidade, empregue nomes fictícios. Mesmo nomes comuns, como Pedro ou João, são muito mais descritivos do que esse homem ou uma pessoa. Dar nomes identifica e individualiza. Rudolf Fresch ressalta: nada empresta mais realismo a um caso do que nomes. Nada é tão irrealista como o anonimato. Imaginem uma história cujos heróis não têm nome. Se a sua fala for cheia de nomes e de pronomes pessoais, pode ter certeza de que obterá a atenção do público, pois você estará se utilizando de um ingrediente que não tem preço, o interesse humano. Seja específico, enriqueça sua fala com detalhes. A essa altura, você poderá dizer: isso é muito bom, mas como posso ter certeza de que estou intercalando em minha fala detalhes suficientes? Há um teste para esse fim. Use uma fórmula simples, de 5 perguntas, empregada por todos os repórteres ao escreverem um artigo jornalístico. Quando? Onde? Quem? O que? Por quê? Seguindo essa fórmula, os seus exemplos terão cor e vida. Permitam-me que ilustre esse conselho com um exemplo, de minha própria autoria, publicado no Reading Digest. Após terminar a universidade, passei 2 anos viajando por Dakota do Sul, como caixeiro viajante da Armour. Cobria o meu território viajando em trens de carga. Um dia, tive que permanecer em Redfield por 2 horas, à espera de um trem que ia para o sul. Como a cidade de Redfield não estava incluída em meu roteiro, eu não podia usar o tempo disponível para efetuar vendas. Dentro de 1 ano, eu deveria ir para Nova York, a fim de estudar na Academia Americana de Artes Dramáticas. Então, decidi utilizar esse tempo livre para praticar minha oratória. Vagando pelo pátio da ferrovia, comecei a ensaiar uma cena de Macbeth. Erguendo os braços, exclamei dramaticamente: será uma adaga o que vejo na minha frente, com o punho voltado para minha mão? Oh, deixe-me empunhá-la. Ela não é minha, mas vejo-lhe o aço. Ainda me sentia imerso nessa cena quando 4 policiais saltaram em cima de mim e me perguntaram por que eu estava assustando mulheres. Eu não teria ficado mais surpreso se eles tivessem me acusado de roubar um trem. Os policiais me disseram que uma dona de casa tinha me observado pela janela da cozinha, a uns 100 metros de distância. Ela nunca vira tanta movimentação. Por isso chamara a polícia, que ao se aproximar, ouviu minhas palavras a respeito da adaga. Contei que estava praticando Shakespeare, mas, antes que me soltasse, foi necessário que eu lhes apresentasse meu talão de pedidos da Armand. Note que essa anedota responde às perguntas a que me refiro acima. É claro que excesso de detalhes é pior do que nenhum detalhe. Todos nós nos aborrecemos com descrições intermináveis de detalhes superficiais e irrelevantes. Observe como, no incidente que quase fui preso em uma cidade de Dakota do Sul, há uma resposta breve e concisa a cada uma das 5 perguntas da fórmula. Se você, à sua fala, adicionar detalhes em demasia, seu público ignorará suas observações, recusando-se a emprestar a você sua completa atenção. E, para quem fala,
nada há de mais grave do que a falta de atenção. Dramatize sua fala ao empregar o diálogo. Suponhamos que você deseje ilustrar como conseguiu acalmar um irado freguês, valendo-lhe de uma das regras das relações humanas. Você poderá começar como se segue. Outro dia, um homem entrou em meu escritório. Ele estava muito zangado porque o aparelho que havia adquirido para sua casa na semana anterior não estava funcionando apropriadamente. Disse-lhe que faríamos tudo o que estivesse ao nosso alcance para remediar a situação. Não durou muito tempo sua zanga, e ele pareceu satisfeito em saber que tínhamos a intenção de acertar as coisas da melhor maneira. Esse exemplo tem uma virtude. É bastante específica, mas faltam-lhe nomes, detalhes específicos e, acima de tudo, o próprio diálogo, que daria vida ao incidente. Vejamos como fica se adicionarmos essas qualidades. Na última quinta-feira, a porta do meu escritório se abriu e, levantando os olhos, deparei-me com Charles Blackson, um de meus fregueses assíduos. Nem tive tempo de lhe oferecer uma cadeira. Ed, é o fim da picada, disse ele. Pode mandar agora mesmo um caminhão lá para minha casa e tirar do meu porão aquela máquina de lavar roupa. Perguntei-lhe qual era o problema. Ele respondeu impacientemente. Ela não funciona. As roupas se enredam todas e minha mulher se cansou dela. Pedi-lhe que se sentasse e explicasse tudo com mais detalhes. Não tenho tempo para sentar-me, disse ele. Estou atrasado para o meu trabalho e gostaria que jamais tivesse vindo até aqui para comprar um aparelho desses. Em primeiro lugar, acredite, nunca mais voltarei. Nesse momento, deu um murro na mesa, derrubando o retrato da minha mulher. Escute aqui, Charlie, falei. Se você se sentar e me disser tudo o que está acontecendo, prometo que farei o que estiver ao meu alcance. Com isso, ele sentou-se e discutimos claramente o assunto. Nem sempre é possível intercalar um diálogo em sua fala, mas você deve dramatizar o incidente para o ouvinte. Se quem fala tem qualidade de imitação e pode reduzir o tom original da voz, o diálogo impressiona mais. O diálogo, além disso, dá às suas palavras a aura de autenticidade da conversação corriqueira e faz com que você se apresente como uma pessoa real, falando em uma mesa de jantar, e não como um pedante discursando perante um grupo de acadêmicos ou um orador declamando para um microfone. Demonstre visualmente aquilo que você fala. Os psicólogos nos dizem que mais de 85% de nossos conhecimentos nos chegam através de impressões visuais. Sem dúvida, isso explica a enorme eficácia da televisão como meio de propaganda e como meio de entretenimento. O falar em público também é tanto uma arte visual quanto auditiva. Uma das melhores maneiras de enriquecer uma palestra com detalhes é incorporar nela demonstrações visuais. Você poderá passar horas a me explicar como manejar um taco de golfe e deixar-me entediado, mas ponha-se de pé e me mostre como faz ao impulsionar uma bola com o taco e serei todos olhos e ouvidos. Do mesmo modo, se você usar os braços e ombros para me descrever as manobras erráticas de um avião, estarei muito mais interessado no desfecho de seu relato. Lembro-me de uma palestra sobre o ramo industrial, que foi uma obra-prima de detalhe visual. O orador estava, com naturalidade, fazendo uma crítica divertida aos inspetores e à eficiência dos peritos. Sua imitação, reproduzindo os gestos e os trejeitos desses cavalheiros, enquanto examinavam uma máquina quebrada, era mais engraçada do que qualquer outra coisa que eu já tivesse visto na televisão. E mais, os detalhes visuais tornaram aquela palestra memorável. Eu, por exemplo, jamais a esqueci e tenho certeza de que outros ouvintes daquela palestra ainda falam a seu respeito. É uma boa ideia perguntar a você mesmo: como posso introduzir em minha palestra alguns detalhes visuais? Passe então às demonstrações, pois, como observavam os antigos chineses, uma imagem vale mais do que 10.000 palavras. 4. Use palavras concretas e familiares que criem imagens.
No processo de atrair e de prender a atenção, finalidade primeira de todos os oradores, há um recurso, uma técnica que é da maior importância. O orador mediano não parece perceber-se de sua existência. Provavelmente ele jamais pensou a esse respeito. Refiro-me ao processo de empregar palavras que criam imagens. O orador a quem se ouve com facilidade é o que faz com que imagens flutuem ante os nossos olhos. Os que empregam símbolos descoloridos, lugares comuns e conceitos enevoados levam o público ao cochilo. Imagens, imagens, imagens. Elas são tão livres como o ar que respiramos. Intercalando-as em suas falas, você divertirá mais e será mais influente. Herbert Spencer, em seu famoso ensaio sobre a filosofia do estilo, destacou há muito tempo a superioridade dos termos que produzem imagens brilhantes. Não pensamos em generalidades, mas em particularidades. Devemos evitar frases como: a severidade dos artigos do Código Penal de uma nação está em relação direta com a maldade em seus hábitos, costumes e diversões. Em lugar de sentenças como essa, devemos escrever: os homens serão punidos pela força, pelo fogo ou pela tortura, na mesma proporção de seu deleite com batalhas, touradas e combates de gladiadores. Frases que evocam imagens enchem as páginas da Bíblia e das obras de Shakespeare, como abelhas em torno de um alambique de cidra. Por exemplo, um escritor de pouco talento dirá que certa coisa é supérflua, redundante. Como Shakespeare expressaria o mesmo pensamento? Com uma frase pitoresca que se tornou imortal: doura o ouro polido, colorir o lírio, perfumar a violeta. Você já parou para observar que os provérbios, que passam de geração a geração, são quase todos eles ditados visuais? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Podemos levar um cavalo até o bebedouro, mas não podemos obrigá-lo a beber. Do mesmo modo, você encontrará esse mesmo elemento, a imagem, em quase todas as comparações que têm perdurado durante séculos e que se consagram pelo uso. Subido como uma raposa, escuro como a noite, duro como uma pedra. Lincoln continuamente empregava terminologia visual. Quando se aborrecia com os relatórios extensos, complicados e burocráticos que chegavam à sua mesa na Casa Branca, a eles objetava, não com uma fraseologia descolorida, mas com uma frase pictórica, quase impossível de ser esquecida. Quando mando um homem comprar um cavalo, disse ele, não quero que ele me diga quantos pelos o cavalo tem na cauda, quero apenas saber suas características físicas. Faça com que os seus exemplos evoquem imagens precisas e específicas. Pinte quadros mentais que se destaquem tão distinta e claramente como a galhada de um veado contra o pôr do sol. Por exemplo, a palavra cão apresenta um quadro mais ou menos definido desse animal. Talvez um Cocker Spaniel, ou um Terrier escocês, ou um São Bernardo, ou um Lulu da Pomerânia. Observe que uma imagem bastante diferente salta diante de seus olhos quando um orador fala em bulldog. O termo é menos amplo. Um bulldog listado não forma uma imagem ainda mais explícita? Não é mais claro referir-se a um pônei Shetland negro do que a um cavalo? Um galo gardizé branco com uma perna quebrada não apresenta uma figura mais clara e mais precisa do que meramente a palavra ave? Em The Element of Style, William Strunk Jr. afirma: todos aqueles que estudaram a arte de escrever estão de acordo em um ponto, a saber, a maneira mais segura de despertar e prender a atenção do leitor é ser específico, preciso e concreto. Os maiores escritores, Homero, Dante, Shakespeare, impressionam grandemente porque tratam de particularidades e relatam os detalhes que verdadeiramente importam. Suas palavras formam imagem,
Isso é tão verdadeiro ao falar como escrever. Certa vez, há muitos anos, dediquei uma das sessões do meu curso de oratória à experimentação do discurso factual. Adotamos uma regra segundo a qual, em cada frase, o orador deveria inserir um fato ou um nome próprio, um número ou uma data. Os resultados foram revolucionários. Os membros da classe instituíram um jogo de apanhar-se uns aos outros em generalidades. Não se passou muito tempo antes que estivessem empregando não a terminologia enevoada para pairar sobre as cabeças de um auditório, mas a linguagem vigorosa e direta do homem nas ruas. Um estilo abstrato, observou o filósofo francês Alain, é sempre ruim. As suas frases devem ser cheias de pedras, metais, mesas, cadeiras, animais, homens e mulheres. Isso também é válido para a conversação no dia a dia. De fato, tudo o que foi dito neste capítulo a respeito do uso de detalhes ao falar em público se aplica à conversação em geral. É o detalhe que deflagra a conversação. Qualquer pessoa que pretenda conversar convencendo e influenciando pode tirar proveito de seguir o que contém este capítulo. Os vendedores descobrirão também a magia dos detalhes quando aplicados à sua proposta. As pessoas em cargos executivos, empreendedores e professores verificarão que o emprego de detalhes reais e concretos ajudará muito no ensino e na comunicação, melhorando-os grandemente. Obrigado por me escutar até aqui. Eu adorei ler esse capítulo para vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para saber quando eu postar o 5º capítulo. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até breve.